Bom dia a todos, no grande amor do nosso Deus. Como é maravilhoso e gratificante, mais uma vez, estarmos louvando e adorando ao nosso Deus, ao nosso Criador. E a sua palavra, em Colossenses 1, dos versículos 13 ao 17, nos diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Que Deus abençoe a sua palavra. Santo e eterno Deus, graças te rendemos, ó Pai, por mais esse dia, porque o Senhor nos permite estarmos tendo o privilégio de te adorar, de exaltar o teu nome, onde podemos nos regozijar na tua boa, santa e poderosa presença. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. E bendito seja o Senhor, porque ouve, ó Deus, as nossas súplicas, porque nos responde. Tu és o Deus bondoso, o Deus glorioso. Tu és bom e fazes o bem. Por isso nós te louvamos. E nós, nesse momento, queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor perdoe, ó Pai, os nossos pecados. Somos falhos, ó Deus, e a tua palavra nos confirma que o Senhor sonda os nossos corações. Por isso nós pedimos, nos ajuda, Pai. Tira tudo aquilo de nós que não nos edifica. Tudo aquilo, ó Deus, que não condiz como conosco, que somos os teus filhos. Ó Senhor, continua cuidando de nós, dirigindo, Pai, as nossas vidas, dirigindo, Pai, o nosso caminhar, o nosso pensar e o nosso falar. E agora, nesse momento, nós colocamos cada ouvinte nas tuas santas e poderosas mãos. O Senhor os conhece, o Senhor sabe como cada um está, como cada um está, ó Deus, passando. E nós pedimos por aqueles que estão enfermos, que o Senhor os cures, ó Pai, se for a tua vontade, por aqueles que estão entristecidos, restitui-lhes, ó Deus, a alegria e dá cada vez mais a eles a certeza da salvação, a certeza de que nada foge do teu controle e que o Senhor é o Deus onisciente, é o Deus onipotente, é aquele que pode ouvi-los e pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou até pensamos. Te louvamos mais uma vez por esse momento.
e aplica a tua palavra em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Motivos para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar. Jesus, por tão grande amor que recebi, pela graça que me atrai, por me perdoar sem merecer, Jesus. por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, pelas grandes obras de tuas mãos, Jesus, Jesus, Jesus. Graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim, graças Por me socorrer nas aflições, por saber que nunca estou só, pelo teu cuidado que é sem fim, Jesus. ao autor da minha salvação, meu amado, meu Senhor, seja minha grata
Bom dia a todos, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz assim: E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus, o maior comunicador. Deus se revelando ao homem. E ele faz isso de várias formas. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. De maneira que ele usa a própria natureza, a criação, a beleza das coisas criadas para se comunicar com o homem. O homem é indesculpável. Basta observar a perfeição de tudo que Deus criou e ele certamente vai concluir a existência de Deus, um Deus que age, um Deus que atua. E ainda podemos ler a seguinte referência em Hebreus: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O máximo que o homem podia entender de Deus. Deus se comunicou, Deus se revelou. Ele se manifesta a nós. Portanto, basta prestarmos atenção. O próprio Cristo veio e se encarnou e habitou entre nós. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, habitou entre nós, se fez um como nós, exceto no pecado. Prestemos atenção naquilo que Deus quer nos comunicar. Um Deus presente, um Deus atuante, um Deus que viveu entre nós. Precisamos olhar para Ele, reconhecê-lo, reverenciá-lo, reconhecermos o trabalho que ele fez para nos resgatar da maldição, para nos aproximar dele. Deus se comunica conosco. Deus vem ao nosso encontro. Precisamos dar passos na sua direção e deixar que ele tome conta da nossa vida, que ele dirija os nossos passos. Reconhecer que ele é o Senhor de todas as coisas e que sempre toma providências. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus vindo ao nosso encontro, Deus se manifestando. Reconheça-o em seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Como é bom pensar num Deus assim, um Deus que nos ama, um Deus que se revela a nós, um Deus que pode dirigir os nossos passos. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu deitar e o meu levantar. E interessante, o salmista reconhece essa presença de Deus, essa direção de Deus. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá a tua mão me haverá de guiar. Para onde me afastarei de ti? Para onde fugirei da tua face? Não há como. Um Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que se revela, um Deus que está próximo, um Deus que podemos experimentar a sua companhia, a sua presença, o seu agir, o seu mover. Possamos nós reconhecer Deus presente
em nossas vidas, presente em todas as horas, em todas as circunstâncias. Jó afirma: eu te conhecia só de ouvir. E aí, em meio ao sofrimento, em minhas lutas, agora os meus olhos te veem. Jó pôde sentir a presença, a direção de Deus no meio dos sofrimentos. Permita a Deus que possamos olhar para Ele e reconhecê-lo bem próximo de nós, bem junto a nós, todas as horas, todas as circunstâncias, porque foi isso que Ele fez. Ele desceu, Ele se fez um como nós e está ao nosso alcance. Podemos perceber a sua ação na vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos dirija e que nos rendamos às manifestações de Deus, a expressão máxima que Deus podia se revelar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, pra cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, a redimir a criação, foste à cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu o que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se
Ó Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede em estarmos, ó Deus, falando do teu amor, falando da tua bondade. Ó Pai, continua com cada ouvinte, dá força, dá cada vez mais a certeza de que o Senhor é o Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Permite que mais outras vezes possamos ter o privilégio de te adorar e te adorar em espírito e em verdade. Continua, pois, com cada um. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada ouvinte.